O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É feliz quem escuta a palavra e aguarda no seu coração. Reverendíssimo Padre Nilce Souza, meus queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja paroquial, queridos internautas que nos acompanham pela rede de comunicações Santa Rita de Cássia, pela web rádio Ativa Comunicações. Estamos no início do tempo quaresmal e hoje nos defrontamos com a liturgia do primeiro domingo. E sempre, em toda a quaresma, no primeiro domingo nós refletimos sobre Jesus sendo tentado no deserto. E a primeira leitura de hoje, do livro do Gênesis, fala da história do dilúvio, porque Deus queria libertar o homem daquilo que o corrompia, do pecado. Então ele vem ao encontro do homem pecador para oferecer-lhe a salvação. E aqui nesta passagem, nós ouvimos que eram 8, então vocês imaginam, muitos são os chamados, e poucos são aqueles que aceitam, que são escolhidos, que aceitam, que abraçam a mensagem. Então, dentro daquela arca tão enorme, tinham tão poucas pessoas. Nós poderíamos dizer, a igreja hoje que é esta barca, e tão poucos dentro dela, tão poucos abraçando a missão da igreja, abraçando o Evangelho de Jesus. E depois nos é mostrado a aliança que Deus faz quando Ele diz, e aí muita gente já fala, olha, só olhar para o céu para você ver o arco-íris, é o sinal que Deus coloca nas nuvens para nos lembrar do dilúvio. Eu lembro que quando criança, sempre quando a gente ficava doido para ver o arco-íris, era tão bonito, tantas cores, né? E dizia que onde tinha a boca dentro do arco-íris, tinha uma mina de ouro, né? A gente ficava sonhando com essas coisas. Mas nós sabemos que hoje o nosso ouro, a nossa prata é Jesus Cristo. Nada pode ser mais importante na nossa vida do que Deus. Então quando ele diz, farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, para te recordar da aliança que fiz contigo. Portanto, quando os céus se escurecem, você às vezes procura o arco-íris. Então, quando a tua vida também parece escurecer, tem momentos na vida da gente que parece que está tudo escuro, parece que as nuvens estão carregadas sobre nós. Será que nós procuramos ver o sinal de Deus, ver o arco-íris da nossa vida, ver o céu que Ele nos coloca diante de nós, para enfrentarmos a tempestade que se aproxima, os trovões, os relâmpagos, raios, que podem às vezes até matar? Será que nós nos preparamos para este Deus que está a nos dizer que nos ama e que nós possamos responder a Ele, sim, nós também te amamos e confiamos que o Senhor estará conosco neste tempo de tempestade, neste mar revolto, nestas dificuldades? Nós às vezes esquecemos disso.
A gente olha as dificuldades da frente e acaba esquecendo todas as dificuldades que nós já passamos. É bom lembrar nesse momento, às vezes do sofrimento, da dor, da decepção, da luta, nós olharmos e lembrarmos quantas e quantas vezes também a gente achava que não ia ter saída, que não ia ter mais jeito, e o Senhor estava conosco e tudo passou, e nós vencemos, estamos aqui. E quando Pedro, nessa primeira carta, ele mostra que apesar das provações que nós sofremos, apesar dessas dificuldades, nós devemos nos manter fiéis. Olhar para o Cristo que sofreu a paixão e a cruz, para depois chegar à ressurreição, e nunca nos desanimarmos diante das dificuldades, principalmente aquelas que vão contra os valores cristãos. Quantas pessoas chegam em determinadas encruzilhadas da vida, que elas se sentem em contradição. Talvez pode ter acontecido com você, que está nos vendo, ou que está aqui na igreja, aquele momento que diz, será que está certo isso? Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Será que eu estou agindo corretamente? Como é que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão agora. Então, a liturgia nos lembra, Deus está conosco. Tenha paciência, que Ele mostra a resposta. É que às vezes, no desespero, nós não esperamos em Deus. A gente vai atropelando, a gente vai tomando decisões sem pensar. E aí o rolo vai ficando maior, o prejuízo vai sendo maior. Vejam, meus irmãos, quando nós falamos da liturgia de hoje das tentações, nós precisamos aprender de Jesus. Resistir às tentações. É impossível não sermos tentados. É impossível uma pessoa dizer, eu nunca recebi uma tentação. É mentirosa. Já cedeu à tentação da mentira. Contou mentira. Porque todos nós, sem exceção, desde o dia que nascemos, e durante toda essa vida nossa aqui na terra, a gente vai ser tentado. De todas as formas, de todos os jeitos. E nós devemos então olhar para Jesus e aprender dele como resistir, como não ceder às tentações. Essa semana eu conversava com um casal e a mulher estava decidida, eu vou largar de você e acabou. E nada vai me fazer tirar de ideia. E eu dizia para ela, mas para, pensa, dialoga, conversa. Você está tendo uma tentação de destruir o teu casamento. Você tem seus filhos. E você diz que ama o marido, porque ela dizia, eu amo, mas eu não sei, eu não quero mais. Tem uma coisa aqui dentro que me diz que eu não devo ficar com ele. Mas eu amo. Eu falei, mas que coisa. Então é uma tentação, destruição da família. E que a gente precisa resistir, sofrer, mas não deixar a família ser destruída. Vejam bem, quando se inicia a quaresma, a gente ouve sempre, né? Vamos fazer um retiro, vamos fazer um deserto. E aí eu pergunto, alguém aqui já esteve no deserto? Quem aqui já foi no deserto? Tem alguém aqui? Não, né? Ninguém, eu também não fui. Nunca fui no deserto. Mas a gente estuda, a gente vê na televisão, na internet, o que a gente encontra no deserto? O que tem no deserto? Primeira coisa, falta d'água. O deserto, a água é escassa quando se acha, e às vezes a sede é tanta que você começa a ver água onde não tem. Começa a ter visão de água. Então, falta água. A gente sofre no deserto por causa da sede, que não consegue ser saciada. No deserto, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o deserto é frio. O deserto de noite, o frio chega a matar. As temperaturas chegam a cair abaixo de zero. É muito frio. E de dia é muito quente. É uma coisa de doido. O deserto geralmente não tem vida de fauna e de flora abundante. Dificilmente você não encontra vegetação, árvore, sombras, frutos, não, é só areia. E aquilo você olha assim, ó, o céu encontra com areia, é só areia que você não vê nada. Animais, você só encontra algumas cobras, alguns lagartixas, alguns bichos assim, esses bichos peçonhentos, porque não tem
essa riqueza de animais que a gente vê em outras situações. Então o deserto é o lugar da dificuldade, o deserto é o lugar da fome, o deserto é o lugar do sofrimento. Então, quando a gente fala de ir para o deserto, nós temos que pensar, aqui, onde fica esse deserto? Como chegar nesse deserto? O que eu vou fazer nesse deserto? Jesus foi levado ao deserto, e aqui eu oriento vocês, o evangelho de hoje é bem curtinho, né? Porque nós estamos no ano B lendo São Marcos. Mas em outros evangelhos que falam dessa passagem, você vai ver que explica bem esmiuçado. E aí você vai entender que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Então, primeira coisa, se você quer ir para o deserto, tem que ser o Espírito Santo te levar, e não o espírito de porco. Porque tem muita gente indo para o deserto, mas não é o Espírito Santo que está levando. E aí você já viu o que vai acontecer no deserto, né? Se você não morrer. Primeira coisa, o Espírito Santo é quem deve nos conduzir para o deserto. Segundo, a gente vai para o deserto para se afastar, para buscar a paz, para ter a tranquilidade, para poder estar em oração. Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito, para orar, para jejuar. E nós também somos chamados a isso. Só que, lá no deserto, como eu disse, a gente encontra dificuldades. Aqui diz, Jesus foi tentado. Ele encontrou as tentações. Mas como ele estava em oração, como ele estava em jejum, como o Espírito Santo estava com ele, ele conseguiu resistir às tentações. Quando nós estamos com o Espírito Santo em nós, nós resistimos à tentação. Quando a gente não está, aí fala aquela famosa frase, eu não aguento, eu não aguentei, eu não dei conta. Não é assim que a gente fala? O marido trai a esposa, mas eu não resisti bem. Rouba da empresa, mas eu estava necessitado, eu precisava de dinheiro. Então são pecados que a gente comete porque a gente não resistiu. E a gente não resistiu porque não estávamos com o Espírito Santo, porque não estávamos em oração, porque não estávamos em jejum. Então, a gente não vai buscar a tentação no deserto, mas ela está lá. Vocês vão sair da igreja daqui a pouco, o padre vai dar a bênção, eu vou fazer o envio, e aí vocês vão sair na porta. Vocês podem ter certeza, às vezes daqui no caminho da tua casa, por mais perto que você mora da igreja, a tentação cruza com você. Ela passa na tua frente. E você tem que falar não. Você tem que virar a cara para o outro lado. Você tem que fechar o olho. Você tem que resistir. Ser forte. E o Evangelho, quando fala que o Espírito levou Jesus, para o deserto, nós temos essa oportunidade de refletir. Quando a gente fala de tentação, e eu sempre aproveito essa ocasião para fazer a diferença que nós precisamos saber. Diferença entre tentação e provação. A tentação nunca vem de Deus. E toda tentação é convite para fazer coisa errada. Isso é tentação. Então, quando alguém te convida para ir usar droga, quando alguém te convida para pular o muro, pular cerca, quando alguém te convida para desviar dinheiro, quando alguém te convida para falar mentira, para fazer fofoca, para caluniar, isso é tentação. E que você deve dizer, aqui não. Isso é tentação. Agora, a provação é diferente. A provação é o sofrimento que nós passamos sem ser pecado. Por exemplo, as doenças que fazem parte da nossa natureza humana. Todos nós ficamos doentes. E não é por causa do pecado que ninguém fica doente. Nós ficamos doentes porque a doença faz parte do nosso corpo. Então a febre, a gripe e tantas outras doenças que tem o câncer. E a gente sofre. Então aquele sofrimento é uma provação. Os pais que às vezes aguardam tão ansiosamente o nascimento do filho, e a hora que a criança nasce, às vezes a criança nasce com algum probleminha de saúde sério, grave. Aquilo é uma provação, eles vão sofrer. Então na provação nós somos também experimentados na nossa fé, para nós perseverarmos em Cristo Jesus. Não vemos neste evangelho de hoje as tentações típicas que a gente sempre vê. Mas a gente quer pontuar, que o Filho de Deus foi tentado.
E tem muita gente que diz assim: eu estou firme na oração, eu fui na missa do Padre Neuci, comunguei, rezei o rosário, o diabo nem chega perto de mim, porque eu estou toda protegida. Isso não existe. Se o diabo teve a petulância de chegar diante de Jesus, você imagina de você, imagina de mim, que somos pobres, mortais, pecadores. Jesus era Deus, tudo bem que é Deus, verdadeiro homem naquela condição, mas Satanás chegou perto dele, para tentar desviar da missão, para tentar fazer com que ele fugisse da cruz. Você acha que ele não vai chegar perto de você? Vai. Agora, essa missa que você participou, essa comunhão que você recebeu, ela vai servir para você ter força para dizer para ele: não, Satanás, sai daqui. Contigo não, com você eu não converso. Não vai servir para afastar ele de você, no sentido de que ele não vai te procurar. Ele vai te procurar, mas vai servir para você ter força de dizer: não, eu não quero, eu não vou trair o meu Deus, eu sou fiel. Olha que bonito, né? Quando a gente faz o matrimônio, a gente diz assim, né? O marido, quando recebe um convite da vizinha, ou sei lá eu de quem, para trair, e ele poder ter a oportunidade de dizer: nossa, você é muito bonita, etc, etc, atraente, mas não, eu sou fiel à minha esposa, ela não merece isso, por mais que eu esteja com vontade, mas ela não merece, e eu não vou fazer. Eu não vou trair a esposa, eu não vou trair meus filhos, e muito menos trair o meu Deus, porque foi diante dele que eu fiz meu compromisso. Foi com ele que eu fiz meu compromisso também. Meus irmãos, então nós precisamos entender isso. Na narração que nós vimos, como eu disse, de Marcos, não se elenca, mas Mateus fala, e eu quero só lembrar vocês. Aqui a primeira tentação que a gente encontra é quando Jesus é chamado a transformar pedra em pão. E vejam bem, é tirar proveito da sua condição de Deus. É como que o demônio dissesse: olha, deixa de ser bobo, você tem poder, você pode fazer isso, você tem um cargo, você tem isso, você tem não sei o que lá. E Jesus rebate. Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nessa primeira tentação, nós devemos olhar que Satanás sempre vem oferecer coisas boas. Ele vem nos elogiar, nos adular. Nossa, dona Ana, a senhora está tão bonita. Nossa, a senhora é tão religiosa, a senhora é tão... E aí você vai entrando, né? Você fala: nossa, que bonito, está me elogiando. Você vai indo, você vai aceitando. Aí ele pede que você vai: faz isso para mim, dona Ana. Ah, mas você peca. Não, mas não tem problema, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. E aí a gente vai e faz. Segunda, a busca do poder e da glória. Nos é ensinado que não devemos querer dominar tudo e todos. Aquelas pessoas que têm a dizer: ah, tem que comer na minha mão, comigo é assim, a quem manda sou eu. Quantas pessoas dentro de casa têm esse hábito? Seja a esposa, seja o marido, às vezes um filho mais velho. Aqui quem manda sou eu, na minha vida eu que sou dono. Se você fosse dono da sua vida, você decidiria a hora de morrer. Nem isso você consegue. Então você não é dono coisa nenhuma. Nós não somos dono coisa nenhuma. Então, Satanás vai tentar Jesus com isso, né? E quantas pessoas a gente ouve falar hoje: vende a alma para o diabo. Quantos artistas, quantos cantores vai atrás dessa besterol para que possa ter fama, para que possa ganhar muito dinheiro? Eles fazem pacto com Satanás. Vocês acham que não? Faz. Vendem a alma para o diabo. Nós já ouvimos tanto falar de cantora famosa que contratou pessoas para ficar no telemarketing, né, telefonando para as emissoras de rádio pedindo para tocar as músicas dela, né? O Padre Neuci é jornalista, ele sabe disso, trabalha em rádio. Cada vez que toca uma música lá, o cantor ganha alguma coisa, não é isso? Então, ela contratou. Você já imaginou? Você lança uma música, ninguém gosta da sua música, é feia. Aí você contrata as pessoas para ficar ligando na rádio de Orlândia, na rádio de Batatais, na rádio de Franca, e pedindo aquela música feia, só para depois dizer que está fazendo sucesso, né? Então,
Ou aquele pai que tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, e o filho queria ser cantor, só que não cantava coisa nenhuma, mas lançou um CD. Hoje não tem mais CD, mas naquela época era CD. Aí o pai, sem que o filho soubesse, contratou lá os funcionários, pediu lá para os funcionários dele comprar não sei quantos milhões de CD e jogou, tocou fogo, queimou tudo. Só para dizer que o filho vendeu não sei quantos CD, mas ninguém escutava a música. Olha o que as pessoas fazem por causa da fama, por causa da glória, por causa do poder. E aqui Jesus rechaça, Jesus diz não. E a terceira tentação, ele vai dizer: você não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Por que você não pula daqui lá para baixo? E olha que essa, para mim, é a tentação que nós mais recebemos na nossa vida. E às vezes dentro da nossa casa. Você vem na missa todo domingo, você é mulher de terço, de palavra de Deus. E aí de repente, quando dá um problema dentro da tua casa, a pessoa vai para a tua casa e fala: agora eu quero ver se o Deus que você falou vai resolver. Por que você... Ou então você vai pedir um favor para um parente, ele joga na tua cara. Vai pedir para o teu Deus, vai pedir para o Padre Neuci, vai pedir para o diácono. É a tentação aqui, né? Porque o Satanás chega para Jesus e diz: você não é filho de Deus? Então vai, pula daqui. Então, isso aqui, gente, nos é ensinado que não devemos exigir de Deus nenhuma prova de amor. Eu posso me jogar do 20º andar de um prédio, que nada irá me acontecer, porque Deus não irá permitir. Que ideia é essa? Você está indo contra a natureza que Deus criou. E Deus não se contradiz. Deus fez a mangueira para dar manga, a laranjeira para dar laranja. Agora você fala: Deus, para mostrar que o Senhor tem poder, faz a mangueira da laranja. Mas Deus está contradizendo a criação e Ele não se contradiz. Então tem a lei da gravidade que diz que se você pular do 20º andar, você não vai para cima, você vem para baixo. Você vai esborrachar no chão e você vai morrer. E para que você então vai falar: eu vou pular porque os anjos vão me pegar no ar? Não vai, gente, você vai esborrachar no chão. Mas Satanás fala isso. Ele faz isso com você, comigo, todos os dias da nossa vida. Faz isso que Deus te protege. Faz aquilo que não tem problema. Não caiamos nessa. Então, meus irmãos, a tentação faz parte da vida de Jesus. E a maior delas foi de abandonar a cruz. E conosco também. Eu não sei qual que é a tua cruz. Eu não sei qual que é a tua cruz. Aquilo que realmente você tem que abraçar. E eu digo assim: tudo aquilo que Deus colocou para nós, nós devemos abraçar e levar até o fim. Nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, nossa missão. E não abandonar essa cruz. Não deixar. Jesus não abandonou. E nós somos chamados a não abandonar, a carregar essa cruz até o fim. A tentação de utilizar a condição de filho de Deus em benefício próprio não pode ser para nós. Nós devemos olhar que Deus nos dá esses dons todos, e Ele nos dá força para conduzirmos a cruz. O convite da liturgia deste domingo: convertei-vos e crede no Evangelho.